Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 8. O estadista. Depois de nomear Salustio para governador da Numídia e reorganizar as províncias africanas, César, lá pelo outono de 46, voltou a Roma. Os atemorizados senadores, reconhecendo como já efetivada a passagem da República para a monarquia, elegeram-no ditador por 10 anos e votaram-lhe um grandioso triunfo. César pagou a cada soldado 5.000 dracmas áticas, $3.000, muito mais do que havia prometido. Deu aos cidadãos um banquete de 22.000 mesas, e proporcionou-lhes como divertimento uma batalha naval simulada em que tomaram parte 10.000 figurantes. Em começos de 45 partiu para Espanha e em Munda derrotou o último exército pompiano. Quando em outubro voltou a Roma, encontrou toda a Itália mergulhada no caos. O mau governo oligárquico e um século de revolução haviam desorganizado a agricultura, a indústria, as finanças, o comércio. A exaustão das províncias saqueadas, o aferrolhamento do capital e a insegurança das aplicações de dinheiro haviam perturbado a fundo a vida financeira. Inúmeras propriedades caíam em ruínas. 100.000 homens haviam sido desviados da produção para a guerra. Milhares de camponeses viram-se expulsos dos campos pela importação barata do trigo, pelo braço escravo dos latifúndios, e foram agravar a situação do proletariado urbano, fornecer auditório faminto aos demagogos que tudo prometem. A aristocracia restante, salva pela clemência de César, conspirava nos clubes e palácios. César advertiu-a no Senado, convidou-a a reconhecer a necessidade da ditadura e a cooperar nos trabalhos de reconstrução. Os aristocratas mofaram dessas advertências, denunciaram a presença de Cleópatra em Roma e murmuraram que o ditador estava planejando fazer-se rei e mudar a capital do império para Alexandria ou Ílio. Prematuramente envelhecido aos 55 anos, teve César de dedicar-se sozinho ao trabalho de refazer o Estado romano. Suas vitórias perderiam a significação se ele não pudesse construir algo melhor que o que encontrara. Quando, em 44, sua ditadura de 10 anos foi declarada vitalícia, ele não sentiu muito a diferença, embora não pudesse prever que estava apenas com 5 meses de vida. O Senado cumulava-o de adulações e títulos, talvez para torná-lo odioso a um povo que tanto execrava a palavra rei. Permitiu-lhe usar a coroa de louros com que disfarçava a calvície e, mesmo em tempo de paz, usar os poderes de imperator. Assim controlava o tesouro, e na qualidade de Pontifex Maximus controlava os sacerdotes. Como cônsul, podia propor e executar leis. Como tribuno, tinha pessoa inviolável. Como censor, podia fazer e desfazer senadores. As assembleias conservavam o direito de votar sobre as medidas apresentadas, mas os lugartenentes de César, Dolabella e Marco Antônio, manipulavam as reuniões. Como outros ditadores, César procurou basear o poder na popularidade. Transformou o Senado em órgão de conselho, apenas. Elevou o número de senadores de 600 para 900. Dos novos nomeados, muitos eram negociantes em Roma. Outros, cidadãos notórios nas cidades da Itália ou províncias. Alguns haviam sido centuriões, ou soldados ou filhos de escravos. Causou alarma aos patrícios ver chefes regionais da conquistada Gália entrarem para o Senado romano e se misturarem com os orgulhosos e civilizados dirigentes do império. Uma sátira começou a circular nas ruas. Gallus Caesar in triumfundo sit, idem incuriam. Galli bracas deposuerunt, latum clavum sumpserunt. César traz gauleses em seu triunfo e depois mete-os no Senado. Os gauleses tiraram as calças e vestiram a toga romana dos senadores. Talvez haja César feito o Senado assim pesadão e incômodo para incapacitá-lo de eficiência e oposição séria. Iria criar órgãos novos. Escolheu um grupo de amigos Balbo, Ópio, Mácio, para formar uma espécie de gabinete executivo particular, e inaugurou a burocracia do império subdividindo as funções administrativas entre escravos e libertos de sua casa. A Assembleia permitiu que elegesse metade dos magistrados urbanos. Ele escolhia a outra metade por meio de recomendações que a Assembleia nunca deixava de aprovar. Como tribuno, podia vetar as decisões de outros tribunos e dos cônsules.
Elevou o número dos pretores para 16 e dos questores para 40, a fim de que os negócios municipais e judiciários tivessem mais presteza. Fiscalizava pessoalmente a administração da cidade, não tolerando a incompetência e o desperdício. No regime municipal que estabeleceu havia severas injunções e penalidades contra os faltosos e culpados de corrupção eleitoral. Para acabar com a dominação dos políticos compradores de votos, e talvez pôr-se a salvo de revoltas proletárias, aboliu os colegia, exceto alguns de antiga origem e as associações religiosas dos judeus. Restringiu o serviço no júri às duas classes superiores e reservou para si o direito de julgar as causas de importância vital. Muitas vezes funcionou como juiz e ninguém pôde negar a sabedoria e imparcialidade de suas decisões. Aos juristas da época lembrou uma consolidação das leis romanas, mas sua morte prematura viria a adiar o plano. Retomando o trabalho dos Gracos, César distribuiu terras a seus veteranos e aos pobres, e tal política, continuada sob Augusto por muitos anos, acabou com a agitação agrária. Para impedir que a terra distribuída se concentrasse em latifúndios, foi impedida de mudar de mãos por compra e venda pelo espaço de 20 anos, e para refrear o escravismo rural, César fez passar uma medida exigindo que 1/3 dos trabalhadores de cada granja fosse composto de homens livres. Depois de transformar muitos proletários sem ocupação em soldados e de fixar a estes na terra, ainda diminuiu a massa proletária de Roma, localizando 80.000 em Cartago, Sevilha, Corinto, Arles e outros centros. E para dar trabalho aos que continuavam na cidade, empregou 160 milhões de sestércios em um grande programa de construções. Ergueu no Campo de Marte um novo e mais espaçoso ponto de reunião das assembleias, e aliviou a congestão do Fórum construindo perto dele o Fórum Iulium. Igualmente embelezou muitas cidades da Itália, da Espanha, da Gália e da Grécia. E aliviada que foi desse modo a pressão da pobreza, exigiu condições para o direito de receber de graça o trigo do Estado, o que provocou imediatamente a queda do número dos postulantes de 320.000 para 150.000. Até aquele momento havia César permanecido em seu papel de paladino dos populares. Mas desde que a Revolução Romana era mais agrária do que industrial, e visava principalmente a aristocracia rural escravista, depois os agiotas e só medianamente a classe comercial, César persistiu na política dos Gracos de induzir os homens de negócio a sustentar as reformas agrárias e fiscais. Cícero pensou em unir as classes médias à aristocracia. César queria uni-las à plebe. Muitos dos grandes capitalistas, desde Crasso até Balbo, ajudaram a financiar sua carreira, como mais tarde homens desse tipo iriam ajudar a Revolução Francesa e Americana. Não obstante, César pôs fim a uma das mais ricas fontes de renda da alta especulação, a coleta de taxas nas províncias por meio de associações de publicanos. Reduziu as dívidas, criou leis contra juros de agiotagem e aliviou os casos de bancarrota com a lei de falências que ainda hoje é essencialmente a mesma. Restaurou a estabilidade da moeda baseando-a no ouro e emitindo o áureo, de poder aquisitivo equivalente à libra esterlina do século XIX. Lançou moedas estampadas com sua efígie e desenhadas com arte ignorada em Roma. A ordem passou a reinar nas finanças do império, de modo que por ocasião de sua morte havia no tesouro 700 milhões de sestércios, e em seu tesouro particular 100 milhões. Para dar uma base científica à administração e ao imposto, mandou levantar o censo da Itália, e planejou-o para todo o império. E para elevar o número de cidadãos romanos, tão dizimados pela guerra, facilitou largamente a outorga da cidadania, conferindo-a entre outros aos médicos e professores de Roma. Já de muito tempo preocupado com a queda da natalidade, havia em 59 dado precedência, na distribuição de terras, aos pais de 3 filhos, e por fim instituiu recompensas para as famílias numerosas e proibiu que mulheres com menos de 45 anos sem filhos andassem de liteira e usassem joias, e foi a parte mais vã de sua variada legislação. Agnóstico, embora não completamente livre de superstições, César conservou-se o sumo sacerdote da religião oficial e proveu-a dos fundos necessários. Restaurou velhos templos e ergueu novos, honrando sobretudo a sua alma mater, Vênus. Mas concedeu plena liberdade de consciência e culto, suprimiu as velhas proibições contra o culto de Ísis e protegeu os judeus no exercício de sua fé.
Vendo que o calendário sacerdotal não concordava com as estações, comissionou um grego de Alexandria, Sosígenes, para, nos moldes egípcios, organizar o calendário juliano. E daí por diante o ano passou a ter 365 dias, com o quadrienal acréscimo de mais um dia em fevereiro. Queixava-se Cícero de que, não contente de governar o mundo, César estava a regular as estrelas, mas o Senado aceitou a reforma e deu o nome de família do ditador, Júlio, ao mês quintilis, mês que havia sido quinto quando o ano começava em março. Equiparáveis em grandeza foram os trabalhos por ele começados ou planejados, e adiados em consequência de seu trágico fim. Lançou os alicerces de um grande teatro, e de um templo a Marte proporcionado à voracidade deste deus. Colocou Varrão à frente da organização das bibliotecas públicas. Planejou libertar Roma da malária por meio da drenagem do lago Fúcino e dos pântanos pontinos, com aproveitamento, para a agricultura, do solo drenado. Propôs-se a controlar as inundações do Tibre por meio de diques. Desviando o curso desse rio, esperava melhorar o porto de Óstia, periodicamente obstruído pelos aluviões. Ordenou a seus engenheiros o preparo de planos para uma estrada através da Itália Central e para a abertura de um canal em Corinto. A sua medida causadora de maiores ressentimentos foi a equiparação da cidadania dos italianos em geral, e depois dos homens livres das províncias, a dos romanos de Roma. Em 49 concedeu direitos civis à Gália Cisalpina, e agora, em 44, em uma carta municipal aparentemente para todas as cidades da Itália, equiparou-as em matéria de direitos a Roma. É provável que estivesse planejando alguma espécie de governo representativo, por meio do qual essas cidades comparticipassem de sua monarquia constitucional. Tomou sobre si, em vez de deixá-la com o corrupto Senado, a prerrogativa de nomear os governadores de províncias, e soube escolher homens de comprovada capacidade, destituíveis a qualquer momento. Reduziu de 1/3 as taxas impostas às províncias e confiou a arrecadação a funcionários responsáveis perante ele próprio. Desprezou antigas maldições para poder restaurar Capua, Cartago e Corinto, completando desse modo mais um trabalho dos Gracos. Concedeu direitos civis de cidadão romano aos colonos de uma vintena de cidades, de Gibraltar ao Mar Negro, e evidentemente esperava estender a cidadania romana a todos os adultos livres do império. O Senado não iria representar então uma classe em Roma, mas a mentalidade e a vontade de cada província. Esta concepção de governo, mais a sua reorganização de Roma e da Itália, vieram completar o milagre que transformou o antigo libertino e perdulário em um dos mais hábeis, mais bravos, mais honestos e esclarecidos políticos do mundo. Como Alexandre, César não sabia onde parar. Contemplando sua obra, via o império, agora recolocado na ordem, sob ameaça de ataque no Reno, no Danúbio e no Eufrates. E sonhou uma grande expedição para capturar a Pártia e vingar a morte de seu antigo financiador Crasso, e outra pelo Mar Negro para o domínio da Sítia, e sonhou a exploração do Danúbio e a conquista da Germânia. Depois, firmada a segurança do império, voltaria a Roma carregando honras e despojos, suficientemente rico para acabar com a depressão econômica, suficientemente poderoso para ignorar a oposição, apto enfim para nomear seu sucessor e para, ao morrer, dar ao mundo o supremo legado da Pax Romana.